tema é falsos mestres. Vocês lembram que havia um programa de televisão em que tinha um personagem lá que falava assim: me engana que eu gosto. Vocês lembram? Acho que era Trapalhões, não é isso? Tinha lá esse programa, me engana que eu gosto. Então eu lembrei disso para trazer essa memória aqui, sobre falsos mestres. E conforme foi lido nessa passagem, nessa carta de Pedro, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, no judaísmo, como também surgirão entre vocês, discípulos de Jesus, o quê? Falsos mestres. Isso está profetizado há 2000 anos. Antes havia e depois haveria, e há. O artista lá daquele programa de televisão, quando dizia, me engana que eu gosto, ele estava ironizando uma situação que se desenvolvia naquele programa, não é isso? Mas quando não se obedece às palavras de Jesus, nós estamos negando a soberania dele. Quando, da mesma forma, há uma negação a Cristo, quando se diz o que ele não disse, e quando não se diz o que ele mandou dizer, é uma negação à palavra de Deus, é uma negação à soberania de Deus. E a soberania de Deus está aqui, ao nosso inteiro dispor, está aqui registrado Deus falando conosco hoje. Ele não fala conosco através de sonhos, Ele não fala conosco através de visões, Ele não fala conosco hoje através de procedimentos mágicos, não fala, está aqui, na palavra de Deus. Tudo que Ele está falando para que nós saibamos e pratiquemos, está aqui. Então, veja o seguinte, no mundo religioso, não é preciso ser muito esperto para a gente poder ver que há muita gente com aquele mesmo desejo, né, de me engana que eu gosto. Tem muita gente que gosta de ser enganada. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso e lembrando do meu professor no seminário, Benedito Ribeiro, onde ele dizia, a pessoa é enganada porque quer, tem a Bíblia na mão, sabe ler, é enganada porque quer ser enganada. Então, eu ficava pensando nisso e cheguei a aprender isso e nunca mais esqueci, desde que eu terminei o curso. Mas multidões seguem falsos profetas, até hoje. Multidões esquecem, ainda não leram na palavra de Deus que o nosso galardão é no céu. Mateus capítulo 5, versículo 12, está falando, o nosso galardão é no céu. E quanta gente quer galardão aqui na terra? Quanta gente que é enganada em nome de Jesus e nem se dá conta desse fato. Mas muitos deles é porque não querem ter compromisso com Deus. Não querem ter compromisso com a verdade de Deus. Uma coisa é certa, irmãos, Deus não engana ninguém. Deus não propôs nenhum plano mágico para ninguém.
para a salvação da alma de ninguém. E a Bíblia fala sobre algumas pessoas que tinham aquele véu sobre a face, não é? Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, lá está escrito, eu e a tecnologia, nós estamos enrolados aqui. Achei. 2 Coríntios capítulo 13, versículos 14 e 18, lá está escrito. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja lá em Corinto. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a velha aliança. Velha aliança não foi retirado, por quê? Porque somente em Cristo Jesus, é que esse véu é removido. Versículo 16 diz que quando alguém se converte ao Senhor, nós estamos retardando aqui por falta d'água a conversão, né, como é que chama o seu irmão? Marcelo, hein? E Naira, daqui a pouquinho, viu? A falta d'água aqui também tem a ver com esse problema da dengue, né? Ficar a água empoçada aqui é complicado, né? Então tem que encher o batistério também, né? Mas isso é outra história. O que nós estamos vendo aqui é sobre aquele véu que permanece na frente de tantas pessoas que não conseguem ver o que a palavra de Deus está falando. Por quê? Porque é em Cristo, é na obediência a Cristo que esse véu é tirado. É quando a pessoa se converte, não é? É quando a pessoa faz uma conversão na sua vida. Então esse véu é tirado da frente dele e ele pode ver tudo claramente, como o apóstolo disse aqui. A face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, também ele escreveu para a igreja dos Efésios, e ele escreveu o seguinte, no capítulo 4, versículos 10 até o 13, o apóstolo diz o seguinte para aquela igreja: aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem uma finalidade isso, e ele explica: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, preparar os irmãos para um trabalho do ministério de Jesus Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja crescido, o corpo de Cristo seja desenvolvido, até que todos alcancemos unidade da fé, até que todos alcancemos o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, e atingindo a medida e a plenitude de Jesus Cristo. Nós precisamos chegar à medida, à plenitude de Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus fala para nós hoje, é para que nós cheguemos a esse ponto da estatura e a plenitude do Senhor Jesus Cristo, para que nós tenhamos unidade de fé, porque tem uma variedade de fé, que nós vamos falar daqui a pouco também.
E eu lembro de um sermão que o nosso irmão Júlio Brasileiro fez aqui, certa vez, onde ele disse que o fiel iludido é um perigo. O fiel iludido é um perigo, e é. Basta que a gente veja essas divisões dos muçulmanos, né? Que as pessoas não se acanham de amarrar bombas em volta de si e se suicidarem achando que estão agradando a Deus e levando muita gente com eles. O fiel iludido é um perigo. Eu também nunca esqueci essa mensagem. Mas a igreja, irmãos, a igreja planejada por Jesus Cristo, ela não foi planejada para ser um clube. A igreja não é um clube composto de amigos que querem que ela seja um ponto de encontro, um ponto de bem-estar e de lazer. Bem-estar, tudo bem, porque a gente, quando está com os irmãos, é uma beleza. A gente, às vezes, em determinadas situações, a gente nem quer que determinadas reuniões acabem, não é mesmo? Então, o apóstolo Pedro escreve no capítulo 4, versículo 7, ele escreve: o fim de todas as coisas está próximo. Agora vocês vejam, há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro escreveu isso. O fim de tudo está próximo. Quer dizer que hoje está mais próximo ainda, vocês entendem? Com certeza, hoje está mais próximo ainda. E ele fala: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar, nós não podemos, numa linguagem bem popular, nós não podemos dar bobeira, porque o fim de todas as coisas está próximo. Estejam alertas, e tão certo quanto é o fim, e tão certo quanto é o dia que cada um de nós terá que nos apresentarmos diante do tribunal de Cristo, cada um de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz que cada um de nós vai se apresentar diante do tribunal de Cristo, e lá será lá. Cada um vai ter que prestar conta do que fez através do corpo. Também certo, quando desde o início dos registros bíblicos existem falsos profetas e falsos mestres, essas duas funções, profetas e mestres, são desenvolvidas por portadores da palavra de Deus. Mestres e profetas são pessoas portadoras da palavra de Deus, são levantadas por Deus, são pessoas capacitadas por Deus, e Deus fala hoje, através do Filho. Vocês lembram que está registrado lá em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, lá diz o seguinte, que Deus antigamente falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos antepassados, por meio de quem? Por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio dele também fez o universo. Os reis, no passado, eles nunca gostaram do que os profetas diziam a eles, porque os profetas, eles eram levantados por Deus para falar aos reis, né, que eram os líderes dos povos, e sempre foram perseguidos, sempre foram mortos.
E Jesus, falando isso para os discípulos, ele faz uma referência ao passado, quando ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 12, ele diz o seguinte: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Mateus 5, 12, Jesus fala: vocês fiquem alegres, olhem o que fizeram com os profetas no passado, mas estejam alegres, fiquem felizes, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, eles vão fazer com vocês também. Isso entoa lá com aquilo que o Tiago escreve no capítulo 1, versículo 2, né? Dê-se por felizes por passar por várias provações. Não é uma provação, não. Deem-se felizes por passar por várias provações. Então, porque isso, o nosso galardão, isso está ensinando para nós que o nosso galardão não é aqui. O próprio Senhor Jesus falou: no mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Então, irmãos, o primeiro falso profeta que está registrado na Bíblia é o diabo. É o diabo. Aquele que iludiu, aquele que mentiu e iludiu a Eva e ao Adão. Depois a Bíblia fala de quem? Do Balaão. O Balaão é um falso profeta lá da Mesopotâmia, ele nem israelita ele era lá da Mesopotâmia, terra do Saddam Hussein, não é? Números 22, de 1 a 7, fala sobre ele, e o mais importante é que ele foi chamado pelo o povo, a descendência de Abraão, para amaldiçoar aquele povo que estava chegando para tomar posse da terra prometida, tomar posse de Canaã. Ele foi chamado para amaldiçoar aquele povo, porque fala assim: esse povo que está vindo pelo deserto, ele vai nos lamber como um boi lambe o capim. Aí o Balaão foi, mas quando o Balaão viu que aquele povo não podia ser amaldiçoado, o que o Balaão insinuou para eles? Esse povo não pode ser amaldiçoado, porque Deus está com eles, mas esse povo pode ser corrompido. E de que maneira que eles foram corrompidos? Apresente para eles umas mulheres bonitas, tragam as mulheres aqui, mostra para eles. E foi assim que Israel caiu. Israel foi iludido dessa forma. Mas nós precisamos falar agora da igreja, porque o nosso tempo está acabando. É no tempo da igreja, como o apóstolo Pedro disse, sobre essas pessoas falsas que não temem o castigo de Deus. Nesse texto que foi lido da segunda carta de Pedro, essas pessoas não temem o castigo de Deus, não temem. É aquele véu, mente cauterizada, mente embaçada, mente cauterizada, não temem o castigo de Deus. E o apóstolo João, ele escreveu lá na primeira carta dele, o apóstolo escreve assim, o João: filhinhos, eu gosto do João porque ele fala dessa maneira e eu gosto, eu amo isso. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, presta atenção. O apóstolo João está falando que os falsos, os anticristos, aqueles que negam a Cristo, saíram do nosso meio. Eles saíram do nosso meio
mas na realidade não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. E o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Irmãos, o Tito foi enviado à ilha de Creta com duas missões específicas. A primeira delas, Tito capítulo 1, versículo 5, a primeira delas é pôr em ordem o que ainda faltava, consagrar presbíteros, e em cada cidade ele deveria fazer isso, consagração de presbítero conforme ele foi instruído. E no versículo 10 e 11, ele fala uma coisa séria: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão, os judeus. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando. Olha o que essa turma de gente fazia. Eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo isso por quê? Por causa de ganância. A ganância, irmãos, faz aparecer hoje muitos falsos mestres, muitos enganadores, muitas e muitas pessoas que estão sendo enganadas e não estão vendo a ganância desses aos quais eles são liderados. Hoje não é diferente na igreja. As pessoas, de uma maneira geral, têm a tendência de ouvir somente aquilo que agrada, não é? Aquilo que a gente ouve, que faz bem, aquelas coisas bonitas, suaves, doces, aquilo é uma beleza. Muita gente gosta de ouvir somente isso. E isso leva as pessoas a se perderem. Satanás sabe disso. Satanás sabe disso. E ele estabelece os falsos guias. São estabelecidos por Satanás. São ministros do diabo. Deus é poderoso e não engana ninguém. Deus não engana. Tudo que Ele fez, tudo que Deus faz e que fará é real, é verdadeiro. Não tem ilusão, não tem ilusionismo, não tem mágica. Não tem. Eu preciso aprender a mexer com esse negócio. Deus não dá show enganador. O poder de Deus é para transformar vidas. Isso aqui transforma vidas. Esse livro santo transforma, modifica, santifica vidas. Porque é Deus falando conosco. O poder de Deus é para o bem-estar das nossas almas, porque as nossas almas são eternas, e nós cuidamos das nossas almas agora, enquanto nós estamos aqui. Não são para os momentos passageiros daqui da terra. Satanás é o enganador? Sim. Todas as ilusões vêm dele? Vêm. Ele é o pai da mentira? É. Jesus falou isso lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus falou, Jesus chamando os líderes do judaísmo de hipócritas, ele fala para eles: vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Isso é Jesus que está falando isso, irmãos. Então o que nós precisamos? É tomar cuidado, porque o diabo usa as pessoas que têm a mente cauterizada. Cauterizada quer dizer fechada, vedada, interrompida o fluxo.
Isso que é cauterizar, é interrompido, é parado. Pessoas que têm a mente fechada, trancada, como aquelas que o apóstolo Paulo falou para Timóteo no capítulo 4. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, o Espírito diz claramente, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Ele fala: nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Doutrinas de quem? De demônios. Está cheio de gente ouvindo doutrina de demônio por aí. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Olha o que esses homens fazem: proíbem casamento, proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para ser recebido com ação de graça por aqueles que creem. Irmãos, nós já estamos no fim dos tempos há muito tempo. Há muito tempo. As pessoas continuam com o desejo de ouvirem somente aquilo que faz cócegas nos ouvidos. As pessoas gostam de ouvir somente aquilo que dá aquele prazer assim no ouvido, de ser ouvido, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 4, o apóstolo falou para o Timóteo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência. Exortação requer paciência e doutrina, paciência e sabedoria, paciência e ensinamento, porque Jesus teve essa paciência e esse ensinamento com cada um de nós, até hoje, não é? Ao contrário, essas pessoas sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Há irmãos deixando-se enganar. Eu estou falando isso é porque eu sei o que eu estou falando. Tem irmãos que estão se deixando enganar. Irmãos, não dê ouvido a quem está pregando a sua própria vontade, o seu próprio desejo, como se fosse o desejo de Deus. Peça a Deus sabedoria, não foi isso que o Tiago falou? Peça sabedoria a Deus para você entender o que Ele está falando. Ele dá de graça a sabedoria, Ele não cobra nada para a sabedoria. Você tem a Bíblia, e por falar nisso, chegou a Bíblia nova aqui no escritório, viu? Tem Bíblia brochura e tem umas com a capa mais ou menos assim, igual essa aqui. Quem sabe o preço é a Toninha. Tem Bíblia nova aí, na NVI, viu? É a linguagem atualizada, NVI, né? Uma linguagem coloquial, normal, tá bom? Então não dê ouvidos a quem está pregando a sua própria vontade, peça sabedoria a Deus, é de graça. Jesus Cristo ensinou sobre os dois caminhos, vocês lembram disso? Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus ensinou que um caminho é espaçoso e a porta é larga, largona, está cheio de gente nesse caminho espaçoso, mas ele vai lá na perdição, e não tem volta. E o outro caminho é estreito, a porta é estreita, e são poucos, está registrado aqui, ó, são poucos os que acertam com esse caminho. Não se iluda, meu irmão, não se iluda, não se deixe iludir, porque Jesus, Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, ele usa a profecia de Isaías e fala sobre multidões. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe
longe de mim. Seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens. Jesus é amor? É bom falar isso, né? Jesus é manso e humilde? É uma doçura a gente ouvir isso, não é? Jesus é o bom pastor? Olha que maravilha. Glória a Deus por isso. Mas também, justamente dará a cada um de nós conforme o merecimento. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus falou: eu não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. E isso me levou à lembrança lá de Daniel capítulo 12, versículos 2. O profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor dos céus, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Assim diz o profeta Daniel. Nem sempre, irmãos, nem sempre o que o pai fala é agradável aos filhos, né? Os filhos sempre acham que o pai não sabe nada, né? Já passou seu tempo. Os filhos sempre acham isso, mas Jesus alertou. Jesus, em Marcos capítulo 13, versículo 22, para a gente fechar isso aqui. Jesus falou, e eu estou repetindo: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, se for possível, enganar os próprios eleitos. Quer dizer, o propósito de enganar de maneira geral, enganar mas se possível, os próprios eleitos também vão entrar na sacola. Por isso, fiquem atentos, diz Jesus, fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. E Mateus capítulo 7, versículo 23, Jesus fala: então lhes direi claramente, nunca os conheci. Não é isso que ele falou antes? Aquelas pessoas que estavam fazendo cura, pessoa que estava expelindo demônio, pessoa que estava fazendo tantos sinais, tantas coisas que aparentemente são bonitas. O final vai ser: afastem-se de mim, disse Jesus, eu nunca os conheci. Então, irmãos, falsos mestres são pessoas que falam em nome de Jesus? São. Mas de fato, a vaidade dessas pessoas sobressai nas mídias. E isso me fez lembrar das mídias pelo seguinte: a gente sabe por aí que tem a marcha gay, não tem? Tem uns líderes por aí que vão disputar com a marcha gay quem é que leva mais gente para a avenida, a marcha para Jesus. Estão se igualando. Se a marcha gay leva 500 mil, marcha para Jesus vai levar 1 milhão. E daí? Tem transformação nessas vidas? Porque a palavra de Deus é para transformar vidas, não é? Veja, irmãos, que tem até quem participa das duas marchas, né? Porque gosta de festa, vai numa e vai na outra. Eu já vi entrevistas assim. Irmãos, todos os que querem ouvir a palavra de Deus, ouvirão a palavra de Deus, entenderão o que ele está ensinando em qualquer lugar do mundo, porque a Bíblia está traduzida em todos os idiomas da terra.
mas já foi avisado. São poucos os que acertam com o caminho apertado, porta estreita, caminho estreito, porta apertada. Poucos entram por essa porta. Deus não engana nem ilude ninguém. Busquem a fé verdadeira, irmãos. Nós temos que buscar a fé verdadeira, que ela é crescida quando nós buscamos ela aqui, ó. Não é nas ruas, não é nas marchas, não é no meio das multidões, não. É no seu cantinho, quando você vai meditar, pede sabedoria a Deus, medita na palavra dele, ele vai te instruir, ele vai te dar ensinamento, ele vai clarear a sua mente. Vamos fazer diferente hoje. Nós vamos ter a entrega do Marcelo e da Naira. Agora, vou fazer uma oração encerrando. Que Deus esteja abençoando em nome de Jesus Cristo. Abençoe e cuide, Senhor Deus, de todos